Olá, meu nome é Luiz Eduardo. Eu desenvolvi um aplicativo chamado Citamob Acessibilidade. Eu vou contar para vocês primeiro como que surgiu a ideia desse aplicativo. Bom, eu moro numa cidade, meus pais moram em outra, uma cidade perto, uma da outra. E de domingo eu sempre vou almoçar na casa dos meus pais. E muitas vezes eu estou no ponto de ônibus sozinho, né? Não tem ninguém para me ajudar, e eu tenho que fazer sinal para os ônibus que passam. Já aconteceu de eu ficar mais de 40 minutos esperando o ônibus e parando todos os ônibus até chegar ao meu. E numa dessas vezes que eu fiquei fazendo isso, eu parei para pensar, e como eu já trabalhava como programador, então eu pensei, por que eu não podia ver se tem GPS nesses ônibus e descobrir aonde eles estão antes de eu ficar aqui parado no ponto de ônibus? Então foi aí que tudo começou. Na segunda-feira eu entrei em contato com o secretário aqui da cidade e perguntei para ele sobre os ônibus. E a resposta dele foi me dar o contato da empresa de ônibus daqui de São Caetano. Eu fui até lá, marcar uma reunião para uma semana seguinte. Daí eu pensei, bom, então deixa eu pensar no aplicativo e já levar para ele uma simulação de como seria o que eu gostaria de fazer. Então eu fiz um programinha simples que ficava monitorando um ponto fictício de ônibus e vendo os ônibus que estariam passando por ali, com tempo, timer e tudo, mostrando o tempo que aqueles ônibus iriam passar naquele ponto. Levei para a reunião esse aplicativo, né, para iOS na época, levei para a reunião, o dono da empresa adorou esse aplicativo, né, ele falou, pô, que legal essa sua ideia, né, o que você precisar da gente, a gente vai te apoiar. Daí então, só preciso das informações dos ônibus, aonde estão os ônibus. Daí ele me falou, não, esse serviço é terceirizado, não fica com a gente, mas a gente vai te levar até a empresa que cuida disso. Daí marcaram uma reunião para mim, né? E eles foram comigo lá, o dono dessa empresa de ônibus daqui da cidade foi comigo lá para essa primeira reunião. Daí lá eu levei o aplicativo, mostrei para eles, eles adoraram o aplicativo e fizeram uma parceria comigo. Então eles me dão todas as informações que eu preciso de todos os ônibus que eles monitoram. Daí nasceu o Citamob Acessibilidade. Na época não era nem Citamob, era Citabus. Tá? Depois mudou de nome para Citamob. Bom, então o desenvolvimento foi isso. E o que ele tem hoje? Ele faz exatamente isso que eu me propus a fazer logo no início. Ou seja, ele me mostra os pontos de ônibus que estão próximos de mim e me mostra os ônibus que estão para passar naquele ponto, em tempo real. Tá? Não é previsão de real mesmo, é vendo pelo GPS do ônibus, sabendo exatamente onde está o ônibus e qual que é o tempo calculado para ele chegar onde você está. Tá? Eu vou mostrar aqui o aplicativo. Configurar. Citamob Acessibilidade. Quando você abre o aplicativo, ele tem um menu principal. Pontos próximos. Botão. Primeira opção, pontos próximos, que é onde vai listar todos os pontos que estão próximos de você. Favoritos. Botão. Favoritos, você pode criar os favoritos, daqui eu vou falar mais tarde. Buscar por endereço. Botão. Você pode colocar um endereço, ele vai procurar os pontos de ônibus próximos daquele endereço. Ir para. Botão. O ir para, você dá um destino e ele te diz quais são as linhas que vão passar por ali. Consultar linhas. Botão. Consultar linhas, ele vai te mostrar todas as linhas de ônibus da tua cidade, ou se você pesquisar por alguma das cidades que o aplicativo atende, ele vai mostrar todas as linhas que ele atende, que o aplicativo suporta. Configurar. Botão. Configurações, você põe as configurações básicas do aplicativo. Ajuda. E ajuda. Final da lista. Então vamos começar com o primeiro item. Pontos próximos. Botão. Pontos Início da próximos. lista. Pontos próximos. Selecione ponto de bússola. Caixa. Desmarcado. Avenida Goiás. 880. Avenida Goiás. Lista dos pontos de ônibus. Ele mostra uma lista dos pontos de ônibus. ônibus. E sempre o primeiro ponto de cima, os primeiros itens são os mais próximos de você. Avenida Goiás. 925. 37 metros. Direção oeste.
Em Avenida Goiás, 882, 52 metros, direção leste. Pois é, ele falou que está, sei lá quantos metros de mim, direção leste, direção oeste. Mas eu não sei qual, para que lado que é o leste e o oeste. É a direção que os ônibus estão andando, tá? Vão passar por esse ponto. Então aqui em cima, Bússola, caixa. eu tenho uma bússola. Eu clicando aqui, 2 toques. Marcado. marcando a bússola, Leste, leste. ó, eu já descobri que o leste vai para a direção, para minha esquerda, Sul. Oeste. e o oeste Oeste. vai para minha direita. Oeste. Eu vou desabilitar aqui a bússola. Lista dos pontos de ônibus. Avenida Goiás. Avenida Goiás. Lista dos pontos. Bússola. Caixa. Desmarquei a bússola. E agora eu vou selecionar o ponto de ônibus mais próximo de mim. Cita móvel acessibilidade. Voltar. Menu principal. Bússola. Lista dos pontos de ônibus. Avenida Goiás. 925. Avenida Goiás. Cliquei, dei 2 cliques nesse Avenida Goiás. ônibus, nesse ponto. 925. Adicionar ponto aos favoritos. Menu principal. E aqui eu tenho as opções que eu posso fazer com esse ponto. Adicionar ponto aos favoritos. Eu posso adicionar esse ponto aos favoritos. Pesquisar linhas. Posso pesquisar as linhas. Pontos próximos. Botão. Ver os pontos próximos. Rotular ponto. Botão. Rotular ponto. Ajuda. Botão. Ajuda. Monitorando ponto. E Avenida aqui Goiás. monitorando o ponto da Avenida 925, Goiás. 3 minutos. 02 VIP. Circular jet. Adaptado. Início da lista. Ou seja, ele já está me falando que daqui 3 minutos esse ônibus vai chegar. 7 minutos. 6 minutos. 6 minutos. Esse ônibus vai arrumar. Próximos do ponto. Circular jet. Adaptado. E ele me falou que esse circular jet adaptado vai chegar daqui aproximadamente 2 minutos. E interessante que ele também me avisa quando o ônibus é ou não é adaptado. Então, se a pessoa utiliza cadeira de rodas ou tem cão-guia e prefere ônibus adaptados, ele já vai saber também. 13 minutos. 04. Então, o que acontece? Eu sei que o ônibus que eu quero vai demorar daqui 13 minutos para chegar. 14 minutos. 07 VIP. Bairro Boa Vista. Adaptado. Pensando bem, 14 minutos. Então, a 14 minutos esse ônibus vai chegar. Para que eu vou para o ponto de ônibus, se o ponto de ônibus está aqui do lado de casa? Para que eu vou ficar lá 13 minutos, mais de 10 minutos esperando o ônibus? Adaptado. Eu vou ficar aqui em casa mais uns 5, 6 minutos e daí eu desço para o ponto de ônibus. Quando eu chegar lá, eu vou ficar esperando o ônibus só uns 3 minutos no ponto de ônibus. Ele já vai me avisar, o aplicativo já vai me avisar quando o ônibus estiver chegando. Eu entro no ônibus e vou tranquilamente para casa. Em outras situações onde o ônibus vai demorar mais tempo, 20 minutos, meia hora, mesma coisa, ao invés de eu ficar no ponto de ônibus esperando o ônibus, eu simplesmente vou fazer outra coisa, vou ocupar melhor o meu tempo. Né? E isso é muito, muito melhor pra gente. Bom, uma vez que eu tenho aqui os ônibus... 14 minutos, 16 minutos, 14 minutos, 13 minutos... que eu sei que o ônibus vai vir pra cá, 05, 1 minuto, 02, eu vou pegar um ônibus qualquer aqui 07, 5 minutos, 05, e vou clicar nele. Monitorando. Local de embarque, Avenida Goiás, 925. O que ele me mostra quando eu seleciono o ônibus? Olha que interessante. Menu principal, monitorando, 05 VIP, CIRCP, ele dá a linha que eu tô monitorando, a linha do ônibus. 1127. O prefixo do ônibus, 1127. Então eu sei que se eu fizer sinal para esse ônibus ele não parar, eu sei que foi esse ônibus que não parou para mim. É muito importante, porque a gente que não enxerga, de repente o ônibus não para, e não tem ninguém no ponto, você não tem nem com quem falar. Né? Agora pelo menos você sabe qual que é o ônibus que passou. Tá? Local de embarque. Faltam aproximadamente 3 minutos para seu ônibus chegar. Ele acabou de me avisar que esse ônibus faltam 3 minutos para ele chegar no ponto. Local de destino. Aqui ele mostrou o local que eu vou embarcar. 925. E aqui local de destino. O local de destino. Rua Serafim Constantino, 182. Faltam aproximadamente 2 minutos para seu ônibus chegar. Ele atualizou o tempo para o ônibus chegar. E eu vou mudar o destino. Local de destino. Rua Serafim Constantino. Faltam aproximadamente 1 minuto para seu ônibus chegar. Rua Serafim Constantino. Rua Serafim. Rua Amazonas, 57. Eu estou trocando aqui Rua Amazonas, 400. o endereço. Rua Amazonas, 57.
Eu vou descer nesse ponto. 57, Doni. Botão. Mudei o meu Local de embarque, destino. Avenida Goiás. Local de destino. Próximo ponto, Avenida Goiás, 1381. Próximo ponto, Avenida Goiás, 925. Bom, ele acabou de me informar que esse ônibus que eu vou tomar, o próximo ponto já vai ser exatamente esse daqui de casa. Tá? Ele vai parar aqui do lado de casa. Então agora é só aguardar. Distância do ponto de embarque, 0,502 metros. Também me informou que está a 502 metros. Tempo de chegada do ônibus no ponto, 1 minuto. Em cerca de 1 Seu minuto, ônibus já está. Tempo de chegada do ônibus no ponto, 0 minutos. ele foi avisando que o meu ônibus já está chegando, junto com a mensagem que falta 0 minutos para ele chegar. Ou seja, já é para eu estar no ponto fazendo sinal para o ônibus, né, para os ônibus, para eu poder tomar esse ônibus. Entrar ônibus, confirmado seu embarque. Confirmado o seu embarque, significa que o ônibus já está no ponto, já entrei, já estou entrando no ponto, no ônibus. Faltam aproximadamente 2 minutos para você descer. E agora ele já está me avisando o tempo que vai demorar para eu chegar no meu destino, tá? Ou seja, faltam 2 minutos para eu descer. Local de destino, Rua Amazonas, próximo ponto, Tá aqui. Rua Amazonas, 420. E ele já vai me informando também qual que é o próximo ponto que eu vou passar dentro do ônibus, tá? Distância do ponto de chegada, 0,504 metros. O tempo para eu chegar no meu destino, quer dizer, o tempo não, Distância do ponto de chegada, a distância, 0,455 metros. tá? Tempo de chegada, 2 minutos. 2 minutos. Distância, próximo ponto, Rua Amazonas, 420. E agora é só aguardar. Quando estiver próximo do lugar, ele vai me avisar, né, para eu já me preparar para descer. Local de destino, Rua Amazonas, 50. E quando for a hora de eu descer, ele também vai me avisar, tá? Por que eu fiz isso? A minha preocupação inicial não é só entrar no ônibus, é de entrar no ônibus e sair do ônibus. Então o aplicativo no início, quando eu comecei a fazer a primeira versão, ele me ajudava. Falta aproximadamente 1 minuto para você descer. Quando eu fiz a primeira versão, ele me avisava a hora de entrar no ônibus, mas depois que eu entrava no ônibus eu não tinha mais informação. Agora não, agora eu já tenho essa informação. Então eu entro no ônibus, faço todo o percurso que eu preciso fazer, né, para me deslocar. Ele vai me avisando qual que é o próximo ponto, basta eu selecionar, né, a opção onde está aqui o nome do ponto, né, qual que é o próximo Próximo ponto. ponto, Rua Amazonas, 57. Tá? Local de destino, Rua Amazonas, 57. Ou seja, o próximo ponto é o que eu vou parar. Toque 2. Prepare-se para descer assim que o ônibus parar no ponto. Ele já me avisou que para eu me preparar para descer assim que o ônibus parar no ponto, né? Muitas vezes a gente pede para o motorista avisar para a gente na hora de descer, ele não avisa, a gente se perde, vai parar em outros pontos. Por isso que eu me preocupei com essa segunda parte, que era justamente fazer ele ajudar a gente a descer do ônibus também, tá? E com isso eu comecei a conhecer um pouco mais a cidade, porque por saber por onde eu estou passando com o ônibus, eu não fico sabendo só o ponto A e o ponto final. Eu fico sabendo o ponto A, o ponto B, o ponto C, até chegar no final, tá? Então é uma forma de eu conhecer melhor o transporte que eu estou usando. Essa é uma das grandes vantagens do aplicativo. E realmente é bem interessante quando você tiver essa experiência utilizando o Citamóvel Acessibilidade. No ônibus você vai ver que isso faz toda a diferença. Seja bem-vindo ao seu local de destino. Seja bem-vindo ao seu local de destino. Seja bem-vindo ao seu local de destino. Nesse exato momento, eu já estaria Citamóvel descendo do ônibus, já estaria lá no ponto de destino, tá? Ele avisa também a hora de você descer, a hora de você chamar o ônibus e a hora de você descer. Era o circuito que eu pretendia fazer e está feito hoje e realmente está muito legal. Isso daí não é previsão, isso é real, tá? Se tivesse alguém no ponto de ônibus agora, olhando para esse ponto que eu selecionei, ia ver o ônibus chegando lá, tá? E provavelmente eu descendo do ônibus. Agora eu vou mostrar outras funcionalidades do aplicativo. Consultar linhas. Buscar por ingresso. Favoritos. Botão. Favoritos.
eu posso criar um favorito, né, aqui do meu ponto de casa que me leve até o trabalho. Então tem 2 linhas de ônibus específicas que me levam para o trabalho. Eu posso selecionar esse ponto, adicionar essas linhas que eu quero que me levem até o meu trabalho e colocar lá o endereço de destino para eu descer. Daí, para eu utilizar, buscar favoritos. Seria só eu clicar em favoritos e selecionar o favorito que eu quero. Antônio Carlos Magalhães, lista dos favoritos. Avenida Canoa, Avenida Padaria, Rua Visconde de Mel, Avenida Goiás. Por exemplo, selecionaria aqui. Quando eu clicasse aqui, ele já iria me dar os ônibus que iriam me levar para o local que eu quero descer. Por exemplo, aqui no caso, esse exemplo desse que eu parei é de uma padaria, tá? Não é de trabalho. Então nesse daqui ele pegaria os ônibus que me levaria até uma padaria aqui da cidade, tá? Mas poderia ser para o clube, poderia ser para qualquer outra coisa, todos saindo do mesmo ponto de ônibus. Então a forma de usar, abri o favoritos, cliquei aqui, pronto, põe o celular no bolso e só espero ele me dar as mensagens que eu preciso ouvir. Não preciso ficar com o celular na mão no ponto de ônibus, que todos nós sabemos que não é muito bom fazer isso. E o aplicativo foi pensando justamente para a pessoa que, como eu, não enxerga, não ficar com o celular na mão. Então, uma vez que você já selecionou a linha que você quer e o ônibus que você vai pegar, põe o celular no bolso, vai até o ponto de ônibus, com fone de ouvido, vai ter todas as informações que você precisa para você se deslocar. Padaria, Avenida Goiás. Agora eu vou voltar para o menu principal. Cita móvel acessibilidade. Imagem. Cita móvel acessibilidade. Imagem. Cita voltar. Botão. Lista dos favoritos. Voltar. Botão. Voltar. Cita móvel acessível. Pontos próximos. Favorito. Buscar por endereço. Botão. Buscar por endereço. Nada mais é do que você clicar aqui, digitar o endereço, vai aparecer o nome da rua que você procurou. Você clica nela e vai te mostrar os pontos próximos daquele endereço. Ir para. Botão. O ir para também é a mesma coisa. Você tem o local de destino, né, e ele vai te mostrar as linhas que vão passar por ali. Consultar linhas. Botão. Consultar linhas. Quando você clica no consultar linhas, limpar busca. Botão. Buscar por campo. Selecione a cidade. Nova linha. Nessa opção de selecione a cidade, mostra todas as cidades que o aplicativo tem ônibus que ele identifica, tá? Então, ao todo aqui são 17 cidades. Buscar por campo de texto. Limpar busca. Botão. 0 VIP. Oswaldo Cruz. E aqui ele já mostra automaticamente as linhas de ônibus da tua cidade, tá? Da cidade que você está. Caso seja atendido pelo aplicativo, senão ele fica com a lista vazia e você tem que selecionar uma cidade. Por exemplo, eu posso daqui... Buscar por campo. Selecione a cidade. Eu posso mudar de cidade. Eu vou selecionar uma outra cidade. De seleção. Bamiri, Campinas, Cote, Diadema, Linhares, Maceió, Natal, Recife, Ribeirão Preto, Recife, PE. Eu vou pegar Recife. Recife, PE, Doni, botão. Cliquei no Doni. Acessibilidade. Imagem. 0001 garagem Lim, volta. 010 Piedade. Aqui ele mostra todas as linhas que o aplicativo atende lá em Recife. Page 2 off 126. Tem só 126 páginas para vocês verem como tem bastante linhas que atende lá em Recife também. 04 Brasília, Conde da Boa Vista, Via Príncipe, Aida. Eu vou pegar essa linha aqui, peguei uma linha qualquer. 04 Brasília, mais informações sobre a linha. Rua Brasília Formosa, Terminal 06, Travessa Brasília Formosa. 40, ele vai me mostrar aqui todo o percurso que essa linha faz. Rua Baru, Rua Brasília, Avenida Rua Arabaiana, Rua Delfim, Rua Guarajuba, Rua Francisco Valpassos, Rua Comendador Moraes, Rua Jerônimo, Avenida Engenheiro Antônio de Góes. Eu vou pegar essa Avenida Engenheiro. Avenida Engenheiro Antônio de Góes, 398. Eu cliquei nela. Atenção, olha o que acontece. Não existe nenhuma linha selecionada para ser visualizada neste ponto. Deseja selecionar as linhas ao voltar? Como eu nunca abri esse ponto e nenhum ponto aqui em Recife, eu não tenho nenhuma linha de ônibus selecionada para ele me mostrar, porque eu posso escolher quais linhas que ele vai me mostrar. Não existe nenhuma linha. Selecionar linhas. Então eu vou clicar aqui no selecionar linhas para ele me mostrar as linhas que passam por esse ponto. Selecione as linhas que passam. 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 Seleci
Ele vai abrir a lista. 042 aeroporto, opcional, mais informações. 039 Setúbal, príncipe. Eu vou pegar esse aeroporto. 042 aeroporto, opcional, AIDA. Marquei ele. 042 aeroporto, selecione as linhas que passam. Mais 039, mais informações. 032 Setúbal, Conde Boa Vista, AIDA. Gostei desse Setúbal aqui também. Vou marcar só esses dois. Selecionado. E agora eu vou clicar no voltar para ele ir monitorar o ponto. Acessibilidade. Voltar. Botão. Voltar. Agora ele vai... Monitorando ponto Avenida Engenheiro Antônio de Cois, 398. 23 minutos, 7 minutos. Monitorando ponto, 7 minutos. Ó, daqui 7 minutos, esse Conde da Boa Vista adaptado vai passar no ponto que eu selecionei. Lá em Recife. Tá? Eu vou clicar aqui 2 vezes. Monitorando. Local de destino. Ó, aquela mesma tela que eu tinha visto que eu monitorei aquele ônibus aqui da minha cidade. Eu tô com ela aqui, ó. Distância do ponto de entrar. Local de destino. Local de embarque. Prefixo. O prefixo do ônibus. Local de embarque. O local de embarque. Antônio de Cois, 398. Local de destino. Local de destino. Diário de Pernambuco, Santo Antônio. Próximo ponto. Avenida Conselheiro Aguiar. E aqui ele tá me dando qual que é o próximo ponto que esse ônibus vai passar. Lá em Recife. Tá? Distância do ponto de embarque, 2.061 metros. Eu sei que ele está a 2 km daquele ponto que eu, teoricamente, que eu estaria, né? Tempo de chegada do ônibus. O tempo de chegada. Minutos. Entrar ônibus. Alterar ônibus. Entrar ônibus. Botão. Ou seja, aqui eu estou mostrando uma forma, entre aspas, virtual de você estar numa cidade e monitorar a outra. Tá? Quem está lá em Recife não precisa fazer isso, já está lá direto. Mas se você quiser ver de uma outra cidade, com o aplicativo também você pode fazer isso. Tá? Eu vou voltar para a tela inicial. Menu principal. Botão. Ele vai pedir confirmação. Tem certeza? Sim. Botão. Cita móvel acessibilidade. Consultar linhas. Botão. Configurar. Botão. Consultar linhas. Essas são as principais... Ajuda. As principais funcionalidades do Citamob Acessibilidade. Ele não terminou, tá? O aplicativo não chegou no fim dele, tá? Ele está ainda em desenvolvimento, porque a gente sabe que tem muitas coisas que a gente precisa melhorar e que a gente precisa fazer. Então isso daqui não é o final do ônibus, isso daqui é simplesmente o começo de uma nova viagem que a gente vai ter utilizando um aplicativo desse e monitorando o nosso passeio de ônibus. Com certeza fica muito mais agradável do que você entrar no ônibus e não saber a hora de descer, do motorista esquecer de te avisar e você descer num lugar onde você não conhece e tentar se achar depois. Com esse aplicativo você não tem mais esse tipo de problema. Qual que são os ganhos disso? Apesar do Citamob Acessibilidade ele ser feito apenas para a pessoa que não enxerga, não significa que as outras pessoas também não possam usar. Existe o Citamob também, que não é essa parte de acessibilidade, que ele tem mapas, ele é visualmente mais bonitinho e tal, tem os mapas para quem enxerga e poder usar também. Para pessoas que têm problemas de locomoção, tá, com dificuldades maiores de locomoção, como cadeira de rodas e tudo, que precisam de um ônibus adaptado, o aplicativo também informa isso. Então, não adianta você saber que o ônibus vai chegar daqui 10 minutos e de repente o ônibus que chegou não é adaptado para você. Então é importante que o aplicativo também te informe isso. E isso o Citamob Acessibilidade faz também. Tá? Então é isso. As pessoas que têm usado, a gente tem tido alguns retornos muito positivos, né? Eu acho que um depoimento de uma pessoa que foi para uma lista de discussão, por isso que eu até falo sobre esse depoimento, foi muito interessante, porque perguntaram numa lista sobre o aplicativo. E um usuário, que eu nem sabia que era usuário do Citamob Acessibilidade, que é de uma cidade vizinha aqui da minha, falou que todo dia de manhã ele acordava às 5 horas da manhã para ir até o ponto de ônibus, pegar o ônibus. E era um ponto de ônibus um pouco perigoso. As pessoas de lá tinham medo de ficar muito tempo no ponto de ônibus, que sempre que aparecia um motoqueiro, todo mundo meio que se dispersava ali, porque tinham medo de assalto. E ele, com o programa do Citamob Acessibilidade, ele começou a chegar no ponto de ônibus na hora do ônibus. Então ele não ficou mais parado tanto tempo no ponto de ônibus. E numa semana anterior dele mandar o e-mail para a lista de discussão,
Ele comentou que assim que ele entrou no ônibus, ele ficou sabendo que o ponto de ônibus tinha acabado de ser assaltado, né? E ele agradeceu bastante pra gente por causa disso, né? Ele não estava no ponto de ônibus nessa hora. E se não fosse o Citamóvel Acessibilidade, provavelmente ele teria sido assaltado também. Então isso foi um ponto muito positivo para o aplicativo de um depoimento espontâneo que surgiu numa lista de discussão. E é isso, é para isso que a gente desenvolve esse aplicativo, é para ter esse tipo de retorno, ter as pessoas que conseguiram ter uma utilidade positiva num aplicativo que, como para mim, ajuda e vai ajudar o transporte de muitas outras pessoas. É isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Ele funciona em iOS e no Android. Você pode conseguir baixar gratuitamente pela Apple Store ou pela Play Store. Tá? Muito obrigado. Um abraço a todos.